Sou o professor Lauro Rocha Reis, mestre em filosofia, especialista em direito público, ensino direito civil e direito processual civil, também sou advogado militante. Vamos falar sobre técnicas de elaboração de instrumentos de contratos, a documentação dos negócios jurídicos entre as pessoas. As pessoas, quando interagem entre si, elas têm pretensões umas em relação às outras e também obrigações. A se obriga a tratar B melhor. B se obriga a tratar A melhor. A, por sua vez, pretende ser bem tratado por B. B pretende ser bem tratado por A. Essa inter-relação, esse vai e vem de obrigação, pretensão, obrigação, firma o relacionamento interpessoal. Aí, nesse ponto, nasce o direito. E dentro dessa relação, as pessoas firmam negócios. As pessoas trocam, as pessoas compram, vendem, alugam, fazem diversas modalidades de negócios jurídicos. E cabe ao profissional do direito documentar essa relação, documentar esse negócio, ou seja, a instrumentalização dos negócios jurídicos. Quando as pessoas celebram acordos de vontade, esse acordo tem o nome de contrato. Uma obrigação corresponde a uma pretensão, a outra obrigação, a outra pretensão, e esse vai e vem, parte a parte, é que dá origem ao que nós chamamos de contrato. E cabe ao profissional da área jurídica instrumentalizar, documentar essas relações jurídicas. Esse é o ponto da nossa conversa. Várias formas podem ser utilizadas para se instrumentalizar o negócio jurídico. Vários profissionais adotam o que disciplina a Lei Complementar número 95 de 1998, que disciplina como elaborar leis. A lei ela é dividida em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Daí usa-se uma técnica similar para a elaboração de contratos, só que ao invés de se chamar artigos, dá-se o nome de cláusulas. Cada condição vem com o nome de cláusula. E as cláusulas são subdivididas em parágrafos, incisos, alíneas, como disciplina a Lei Complementar 95. Outra forma é trabalhar como o tabelião lavra uma escritura. Ele faz um texto corrido, como se estivesse fazendo uma narrativa daquilo que as partes vão celebrando e vão entabulando, que é a técnica utilizada para a elaboração de escrituras públicas. Outra forma, que é a que nós preferimos usar, é com itens e subitens, aonde cada condição nós vamos titulando. E é a partir de agora que nós vamos tratar como estruturar um contrato com os seus requisitos jurídicos mínimos, para que não haja nenhuma nulidade e nem se omita nenhuma condição contratual. Para termos um bom instrumento de contrato, nós precisamos observar, em qualquer modalidade de contrato, 3 requisitos básicos: partes contratualmente capazes, objeto lícito e direito disponível. Esses são os requisitos básicos. Partes contratualmente capazes, porque não basta a capacidade civil. A pessoa tem que estar em condição de celebrar o negócio jurídico. E a lei prevê vários requisitos para isso. Então, eu vou começar com as pessoas contratantes. Daí, a qualificação das partes. Como bem qualificar as partes? Uma fonte interessante para se qualificar a parte são as disposições do Código de Processo Civil, quando a lei determina como qualificar as partes em um processo judicial. Lá se dá o requisito, ou se dão os requisitos para se qualificar essas partes. E
nós já, ao formalizar o instrumento de contrato, nós fazemos isso. Por quê? Porque oportunamente, se precisarmos dessas qualificações, elas já estarão todas lá. Então, vou qualificar as partes e identificá-las dentro do meu instrumento de contrato. E como fazer? Primeiro, nome, prenome, sobrenome. Depois, a nacionalidade, porque há consequência jurídica quando o negócio é celebrado por brasileiro ou por estrangeiro. Então, a nacionalidade é um requisito importante. A profissão do indivíduo. Depois, o domicílio e o endereço. Por fim, eu tenho que melhor identificar a pessoa. Número da identificação civil, número do cadastro de pessoas físicas, se pessoa jurídica, o cadastro nacional de pessoas jurídicas, o endereço completo e o endereço eletrônico da pessoa, que comumente se chama de e-mail. Aí eu estarei qualificando as partes. E qualquer terceiro que vier intervir no contrato deverá ser qualificado de igual forma. Se um contrato é de compra e venda, primeiro eu qualifico o vendedor. Se é promessa de compra e venda, ele será o promitente vendedor. Se é um contrato de locação, o locador. Se é um contrato de cessão de direitos, cedente. Um contrato de mútuo, o mutuante. Um contrato de comodato, o comodante, e assim por diante. A outra parte será a contratada. Vou fazer de igual forma essa qualificação civil, denominando de contratado. Se um contrato de compra e venda, ele será o comprador. De promessa de compra e venda, o promissário comprador. Se um contrato de locação, o locatário. Se uma cessão de direitos, ele será o cessionário. E se um contrato de mútuo, mutuário. Um contrato de comodato, comodatário e assim por diante, conforme a modalidade contratual escolhida. Caso haja uma dúvida, ou seja genérico o contrato, então serão contratante e contratado. Desta forma, eu estarei bem qualificando as partes contratantes. Uma vez qualificadas as partes, nós vamos então descrever o objeto do negócio tratado. Se, por exemplo, um contrato de compra e venda, eu vou descrever que se trata da compra e venda de determinada coisa e aí vou fazer a descrição da coisa. No caso de uma prestação de serviço, vou fazer uma descrição genérica de que tipo de serviço se trata. E em se tratando de contratos que demandam projetos mais complexos, vou descrever de forma geral o objeto e fazer referência ao projeto, que se tornará parte integrante desse instrumento de contrato como anexo. Daí, eu não vou fazer longas descrições do objeto. Posso simplesmente me reportar a esse projeto, que será melhor detalhado. Então, eu estarei fazendo uma boa descrição do objeto do contrato. Definido esse objeto, eu vou, então, passar para as cláusulas propriamente ditas deste contrato. Quais sejam? Primeiro, qual é a prestação? No caso de uma compra e venda, a prestação é a entrega da coisa, o prazo e as condições de entrega da coisa. No caso de uma prestação de serviço, por exemplo, como esse serviço será prestado, de que forma, aí farei o detalhamento do serviço. Um contrato de empréstimo, eu vou descrever o que está sendo emprestado. Um contrato de locação, como se dará a entrega da coisa alocada e como que se disciplinará as regras dessa locação durante a vigência desse contrato. Daí, aquilo que parte de quem está dispondo, em que condições disporá do seu direito, do bem, em favor de outrem, e a forma, vou fazer esse detalhamento na descrição. Observo que toda essa descrição ela tem que se dar de uma forma jurídica dentro de um contexto.
Uma vez descrita a prestação, aí então nós vamos descrever, vamos regulamentar a contraprestação. Ora, se a coisa está sendo vendida, eu vou disciplinar a forma, o preço e a forma de pagamento. Quanto custa a coisa vendida e qual a forma de pagamento que o adquirente vai ter que suportar. Se uma prestação de serviço, como é que o adquirente do serviço irá remunerar o serviço prestado? Havendo o empréstimo, se gratuito, de que forma que ficará obrigado o adquirente da coisa emprestada? Se onerosa, como esse adquirente deverá suportar esse ônus? Então eu vou disciplinar a contraprestação. Porque toda prestação corresponde a uma contraprestação. Sempre que houver uma obrigação de determinada parte, haverá pretensão de outra. Sempre que houver pretensão de uma parte, haverá obrigação da outra. Então, é a prestação e a contraprestação. Não podemos esquecer que a regra é que a prestação deve vir antes da contraprestação. Porém, exceções são admitidas em direito quando a contraprestação se dá de forma antecipada, principalmente por liberalidade do adquirente. Aí estarei disciplinando de forma contextualizada a prestação e a contraprestação. Algumas modalidades de contrato guardam peculiaridades e até especificidades. Então, é prudente que nós disciplinemos as condições especiais do contrato. O que seriam essas condições especiais? São aquelas peculiaridades do negócio jurídico. Às vezes uma especialidade técnica, às vezes uma especialidade do próprio negócio, uma peculiaridade do próprio negócio. Algumas condições especiais que devem ser previstas conforme cada modalidade de contrato. Esse é o momento em que o profissional deve disciplinar esse regramento a fim de evitar nulidades que possam até comprometer a execução do contrato ou até criar discussões judiciais posteriores desnecessárias. O momento da celebração é muito importante para que se discipline bem e de forma clara essas condições especiais do negócio celebrado. Em diversas modalidades contratuais, é comum as partes exigirem garantia do cumprimento das obrigações da contraparte. Daí, quando houver pretensão de garantia e também alguma parte se obrigar a prestar alguma garantia, deve-se disciplinar com bastante objetividade a forma da garantia prestada. As garantias elas podem ser reais ou fidejussórias. Fidejussórias também chamadas de pessoais, onde a pessoa se obriga por si. As garantias reais são penhor, hipoteca e anticrese. O penhor, via de regra, incide sobre coisa móvel. A hipoteca sobre coisa imóvel. E a anticrese sobre os frutos que a coisa produz. Também são objetos de garantia real. As garantias fidejussórias, como eu já disse, são aquelas garantias em que a pessoa se obriga por si. Daí podemos citar aval, fiança, caução, seja de bens, seja de títulos ou de dinheiro, pedras preciosas, qualquer coisa que se traduz em riqueza pode ser objeto de garantia fidejussória, exceto as garantias reais. E quando se tratar de garantia, por exemplo, por título de crédito, caução de título de crédito, ou mesmo um aval, é lícito às partes emitirem títulos de crédito relativos ao contrato que está sendo celebrado. Esses títulos de crédito ficarão vinculados a esse instrumento de contrato. Então, no verso desses títulos de crédito, uma vez emitidos,
deve-se fazer a vinculação, o termo de vinculação ao instrumento de contrato a qual esse título de crédito estará vinculado. Por exemplo, se uma nota promissória é emitida garantindo um valor a ser pago para dar circulação cambial ao contrato, então no verso dessa nota promissória se faz uma declaração de que ela estará vinculada a este instrumento de contrato. E aí as partes assinam essa vinculação para que produza as consequências jurídicas necessárias e de mistério. O contrato também, caso as partes assim o determinem, deverá disciplinar o que nós chamamos de cláusula penal. A cláusula penal de um instrumento contratual ela pode ser de duas formas. Inclusive, um único instrumento pode conter as duas formas de cláusula penal, que é a cláusula penal moratória e a cláusula penal compensatória. Cláusula penal moratória é pela simples mora. O que vem a ser mora? Quando o indivíduo deixa de cumprir obrigação no tempo, lugar e forma convencionados ou que a lei determinar. Aí ele está em mora. E essa simples mora pode gerar essa cláusula penal que comumente se chama de multa. Porém, essa cláusula penal ela é limitada a 2% sobre o valor daquela parcela em mora, até o limite da mora. Exatamente por não ter motivo nenhum. É só a simples mora enseja a aplicação dessa multa, que não pode exceder a 2% sobre o valor da parcela em mora. Já a cláusula penal compensatória, ela se aplica por inexecução total ou parcial do negócio jurídico. Quem deu causa à inexecução do contrato está sujeito à cláusula penal compensatória, que é diferente da cláusula penal moratória. A cláusula penal compensatória, ela pode ir até o valor da obrigação principal, ou seja, 100% sobre o valor do contrato, dado o seu caráter indenizatório. Ela, inclusive, substitui as perdas e danos, no caso de inexecução total ou parcial do contrato. E é lícito ao juiz reduzir esse valor de acordo com o princípio da proporcionalidade. Ela será aplicada proporcionalmente ao custo da inexecução. Se ela for parcial, ela será aplicada de forma proporcional. Se for total, pode ir a 100%. Caso os danos sejam superiores ao valor total do contrato, aí então a parte ofendida poderá pretender essa indenização adicional em procedimento próprio, mas na celebração do contrato pode-se prever que a parte que der causa à inexecução total ou parcial do negócio, conforme a sua modalidade, ela estará sujeita até 100% do valor do contrato de multa. Essa é a cláusula penal compensatória. Em algumas modalidades de contrato, principalmente relacionado a instituições financeiras, há a disciplina dos chamados juros remuneratórios. O que é ou o que são juros remuneratórios? Juros remuneratórios é aquele custo do dinheiro que é emprestado por um banco, por exemplo. O indivíduo contrata um mútuo em dinheiro, que é um empréstimo com ônus. Esse ônus são os juros remuneratórios que o banco recebe pelo empréstimo de um determinado capital ao seu cliente. Então, aquelas instituições que são autorizadas pelo órgão regulador, ou seja, o Banco Central do Brasil, a prática de operações financeiras que demandarão juros, firmarão esses negócios jurídicos estipulando o que se chama de juros remuneratórios, que é a remuneração do capital colocado em circulação em poder de outrem. Também
temos os juros moratórios, que são bem diferentes dos juros remuneratórios. A mora provoca ônus àquele indivíduo que deu causa. Quem deu causa a essa mora é obrigado a responder pelos chamados juros moratórios. Porém, enquanto que os juros remuneratórios, eles se dão ou eles se valoram conforme as oscilações do mercado financeiro, os juros moratórios têm limitação legal. Segundo o Código Civil, são dentro daqueles valores relativos aos praticados para remunerar os créditos da Fazenda Nacional. Leia-se aí taxa Selic, que é o que a Fazenda Nacional opera tanto nas suas obrigações quanto às suas pretensões em relação aos contribuintes. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, através de julgado da Corte Especial, disciplinou que os juros moratórios nunca podem exceder 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Quando os juros remuneratórios permitem a capitalização, os juros moratórios não. São aplicados juros simples, de 1% ao mês ou de 12% ao ano. Sempre na taxa, essa taxa ela é aplicada de forma não cumulativa àquilo que os financistas chamam de juros simples. A doutrina no direito civil, ela classifica os contratos quanto à sua execução como de execução imediata, execução sucessiva e execução diferida. Execução imediata, o nome já é claro. Celebrou e já se executou instantaneamente. Prestação contra prestação e quitação imediata. A execução sucessiva, quando pretensão ou prestação contra prestação, prestação contra prestação e sucessivamente, vai sucedendo no tempo. Seja por prazo determinado ou indeterminado, a execução do contrato vai se perpetuando no tempo. Então, isso é um contrato de execução sucessiva. E o contrato de execução diferida, para uma das partes, é a execução imediata, para a outra parte, é sucessiva. Por exemplo, venda de mercadoria com pagamento em prestações. Para o alienante, que está alienando o bem, a execução é imediata. Para o adquirente, a execução é sucessiva. Então, a doutrina denomina esse tipo de execução de contrato como diferida. E os contratos, eles simplesmente podem ser rescindidos pelo exaurimento do objeto. Executou o objeto, exauriu, o contrato acaba por si só. Pelo termo, o que vem a ser o termo? Através do tempo. O contrato tem um prazo de vigência. Uma vez esgotado esse prazo, atingido o seu termo, o contrato se rescinde naturalmente pelo seu termo. E também o contrato pode ser rescindido por vontade das partes, também chamada de resilição do contrato. Daí, esse instrumento contratual deve, sempre que possível, disciplinar as condições de rescisão do contrato, seja por mora de uma das partes, seja pela vontade mútua das partes, ou mesmo unilateral, sem ônus, nos contratos por prazo indeterminado, com serviço continuado, por exemplo, uma das partes resolve não continuar o serviço. Ela irá denunciar o negócio jurídico, irá constituir em mora outra parte no sentido de que não pretende continuar o negócio. Isso não dará ônus adicional para nenhuma das partes, que devem exaurir suas obrigações até o termo do contrato denunciado, porque aí ele passará a ter um termo, um momento em que ele deixará de existir e o contrato se extinguirá. Então, ao elaborar esse instrumento, de acordo com a vontade das partes que estão celebrando, deve o profissional disciplinar as condições em que esse negócio pode se resolver, pode ser resolvido, ou seja, as condições de rescisão do contrato. Todo contrato ele tem um valor, ele expressa algum
interesse patrimonial, então ele terá um valor, mesmo que estimado. Então esse contrato ele pode ter um valor exato, de acordo com o preço da coisa vendida, por exemplo. Ele pode ter um valor global no somatório de prestações, então se globalizará um valor para esse contrato. Ou, não sendo possível estipular com exatidão, as partes podem estimar um valor para esse contrato. Mas é prudente o profissional sempre disciplinar no instrumento o valor do contrato. Isso merece destaque no instrumento. Todo contrato também tem um foro contratual, um local onde ele será discutido e suas diferenças serão eximidas. Foro contratual se dá na comarca onde o negócio deva ser resolvido, ou, no caso do Distrito Federal, a circunscrição judiciária, que aqui não há comarca. Enfim, o juízo competente para dirimir qualquer dúvida ou qualquer pendência que tiver entre as partes contratantes. Então, de forma específica, explícita, deve o profissional disciplinar qual será o foro contratual, também chamado de foro de eleição. Ele pode coincidir com o da situação da coisa, com o do domicílio de uma das partes, ou mesmo com domicílio diverso, que é o que nós chamamos de foro de eleição. E aí teremos disciplinadas as condições mínimas que um bom instrumento de contrato deve ter. E para o fechamento, após a conclusão, o encerramento do contrato, então deve-se colocar o espaço para as partes assinarem, o contratante, o contratado, o garantidor, se houver, fiador, avalista, que seja. E todo contrato deve ser firmado por duas testemunhas instrumentais que vão atestar a exatidão do escrito, que presenciaram o negócio, meramente instrumentais, e para que esse contrato tenha força até de título executivo extrajudicial. Se não houver assinatura das testemunhas, não perderá validade como um documento que retrata obrigações. Porém, a exatidão, a instrumentalização e a formalização completa desse contrato se dará com a subscrição do instrumento por duas testemunhas, chamadas testemunhas instrumentais. Daí teremos então um contrato bem elaborado, bem instrumentalizado e em condições de produzir o mínimo de dúvidas ou o mínimo de questões futuras, dando tranquilidade, dando certeza às partes que estão bem documentadas, que estão bem garantidas ali pela exatidão daquilo que está documentado, traduzindo a vontade delas quando da celebração de determinado negócio. Essa é a valorização do profissional da área jurídica para a instrumentalização do negócio. Muito obrigado.